Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos a esta live promovida pela Associação de Esclerose Múltipla de Joinville, a Enjoy. A gente agradece por vocês estarem aqui conectados de diferentes cidades com o mesmo objetivo, né? Que seria aprender, trocar experiências e a gente construir junto um olhar mais humano possível sobre o trabalho e a esclerose múltipla. Então, antes de começarmos, temos uma breve orientação. A gente pede para que vocês mantenham seus microfones desligados. Haverá momentos para a gente interagir com vocês e solicitamos que utilize, então, o recurso de levantar a mãozinha, que é um íconezinho que aparece na parte inferior da tela. Ao acionar, o ícone aparece ao lado do microfone e uma notificação é enviada para a gente com essa mãozinha, né? E as perguntas, então, elas podem ser enviadas a qualquer momento durante a apresentação. Vocês podem já colocar no chat do Meet, porque a gente já vai aqui anotando para no momento certo a gente fazer as perguntas aqui para a Luzia, para as nossas convidadas. Então, a Enjoy, né, nasceu do desejo de acolher, informar e fortalecer pessoas com esclerose múltipla, neuromeliciótica e outras doenças desmielinizantes e seus familiares em Joinville e em todo o Brasil. Somos uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da qualidade de vida, na defesa dos direitos e na disseminação de conhecimento sobre essas doenças. Nós sabemos que o diagnóstico traz desafios, mas também abre espaço para a rede de apoios, para informação de qualidade e construção de novos caminhos, inclusive no mundo de trabalho. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, provavelmente alguns não conhecem a Enjoy, ou para muitos que conhecem, talvez não tenha essa introdução. Eu vou mostrar para vocês falar um pouquinho sobre a Enjoy. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Sim. Agora sim. Então, a nossa sede, né, muitos de vocês conhecem, ela fica na rua Alexandre Chilem, aqui em Joinville, bem próximo aqui, em anexo ao centro de pesquisa. Essa casa divide, né, com o centro de pesquisa e a associação do AVC. Então, a nossa missão foi oferecer um cuidado integral, multidisciplinar e centrado na pessoa, né, ou seja, um cuidado que seja individualizado, personalizado para cada pessoa. E a nossa meta, então, é melhorar o melhor controle possível da doença, melhorar a qualidade de vida, promover o bem-estar das pessoas, né? Como presidente, desde a sua fundação, temos o Dr. Felipe, né, neurologista, que ele estaria conversando hoje conosco, mas ele pediu desculpa, ele infelizmente não conseguiu estar presente conosco. A vice-presidente que está aqui conosco nessa noite é a Simone, farmacêutica, temos a tesoureira Edicleia, a Gleice, que é a nossa técnica de enfermagem, secretária da associação, e faz parte do Conselho Fiscal da Associação Dr. Alexandre Longo, a doutora Carla Moro, o Dr. Cláudio Amaral e eu. Nós implementamos um sistema de sinalização com um toque especial, muitos de vocês já utilizam, né, o paciente se tornando associado recebe um kit personalizado, composto por um botão e um cordão com um símbolo do girassol com um crachá, que representa o cuidado que buscamos trazer ao atendimento de cada pessoa. Então, o paciente, ele está no Instagram da associação, se inscrever, e ele vai receber, a gente vai confeccionar o cartão, a gente pede a foto, pede um documento, e a gente confecciona um cartão que é individual com os dados de cada paciente, e traz junto, né, esse cordão do girassol, que é um símbolo mundial, né, com as doenças que têm sintomas ocultos. Isso é bastante importante, porque sinaliza, né, para as pessoas que estão em volta, de que você tem alguma condição que pode exigir ali uma prioridade, uma atenção. E nós também temos, né, organizamos Não encontrei nenhum app chamado Instagram. Você pode tentar encontrá-lo na App Store. Nós temos um clube de benefícios, né? Então, muitos de vocês já participam também, se associando à Enjoy, já faz parte, já pode aproveitar os benefícios do clube, né? Aqui são alguns dos nossos parceiros, que muitos pacientes já utilizam esses. Então, o que a gente buscou fazer? Né? Trazer maior acesso com descontos,
para fazer exames, para recursos como o Pilates, o canabidiol, para quem tem essa indicação, enfim, tem até parte recreativa, como Beto Carreiro, parte educativa com a Arité, então a gente estamos buscando ampliar essa rede, né? Então a gente sempre comenta com os pacientes para conversarem em suas cidades e também nos indicarem, né, vamos tentar buscar credenciar tal serviço, e super aberto a sugestões também. Né, e como as principais ações durante o ano, né, a gente realiza os encontros, o primeiro encontro desse ano está sendo o de hoje, né, a gente tem previstos 4 encontros ao longo do ano, né, o Em Movimento, que a gente faz uma ação para estimular a adoção de atividade física, de mudança de estilo de vida, práticas saudáveis, né, o simpósio, que normalmente acontece em agosto, a gente sempre traz temas variados que nós identificamos ali conversando com vocês, o que é mais interessante para também buscar uma discussão com a gestão pública, e as nossas newsletters, né, que já publicamos esse ano, já teve 2 edições, então busquem esse conteúdo na nossa página do Instagram, para que vocês, né, a gente prepara com muito carinho aí, traz sempre reportagens, a gente sempre traz um conteúdo muito legal, tem a parte interativa com o paciente, então fiquem à vontade para utilizar e para participar dessas ações que a gente desenvolve ao longo do ano. E essa aqui é as nossas redes sociais, quem ainda não segue a gente no Instagram, por favor, acesse e segue a gente, né, tem no LinkedIn também, no Facebook e no YouTube, onde a gente tem arquivado todos os nossos simpósios, os nossos eventos, a gente costuma deixar no link do YouTube, então você pode, inclusive, assistir de novo, mostrar para alguém que queira assistir também. Deixa eu só parar o meu compartilhamento, que agora a gente vai chamar a Luzia. Agora vocês já não estão vendo mais a minha tela, né? Perfeito. Vou apresentar para vocês a Luzia, que é psicóloga, ela é mestre nesse tema, empregabilidade, e tem a Thaís também, que eu vou pedir para a Luzia depois apresentar a Thaís. E, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que esse evento vai ser muito rico, né? Que todo mundo que está aqui online participe, aproveite, porque vocês são super especialistas nessa área, tirem todas as dúvidas. E bom evento para a gente, então. Muito obrigada. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar aqui nossa noite. Também queria aproveitar e agradecer muito a Enjoy, né? A Rafa, a Simone, a Luciane, né? Pelo convite. Para a gente, assim, né? Eu falo, é um orgulho participar aqui com vocês, porque eu sei da seriedade de todo o trabalho que é realizado. E aí a nossa contribuição é bem numa linha do mercado de trabalho. Então, nós temos bastante experiência nessa área. Eu vou fazer aqui a minha projeção, né? A Rafa já falou rapidamente sobre mim, e eu vou depois pedir para a Thaís também se apresentar. Então, estamos aqui, Luzia Longo, vamos ver ali, estou usando uma telinha aqui ao lado. Luzia Longo e Thaís Pompeu. Nós duas somos psicólogas, a gente tem uma vivência muito grande na parte de inclusão, principalmente relacionada às empresas, então, inclusão das pessoas nas empresas, mas a gente tem também uma vivência de movimentos, então a gente participa de muitos movimentos da sociedade, redes, então nós estamos sempre envolvidas em várias redes, e a gente entende que um processo de inclusão, ele acontece quando a gente conecta todos os atores, e por isso nós somos uma rede, nós trabalhamos em formato de hub, né? Nós somos um hub de especialistas, de profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, com diversidade e inclusão, e também com responsabilidade social. Ao longo de 11 anos, a gente vem trabalhando juntos, né, nesse movimento, mas nossas experiências individuais, a gente não vai falar os anos, né, Thaís, para não adivinharem nossa idade,
mas a gente tem bastante tempo nessa jornada. Eu queria deixar um tempinho para a Thaís também se apresentar, contar um pouquinho da expertise dela, e aí a gente segue conversando aqui com vocês. Muito bem, boa noite, então, pessoal. Acho que a Lu já introduziu bem, né? Como ela falou, sou psicóloga também, trabalho aí com inclusão de pessoas com deficiência e outros talentos da diversidade, que eu digo, né, que às vezes são outros grupos também, pessoas negras, LGBT, grupos minorizados, mas 99% das vezes são pessoas com deficiência, e aí nós trabalhamos com diversas frentes, então, ou é uma palestra para uma empresa que precisa contratar, e que daí vem com aquelas histórias de, mas como eu contrato pessoas com deficiência? Como se fosse, assim, algo muito diferente de contratar pessoas, né? Então, é até interessante que, às vezes, né, Lu, as pessoas perguntam, mas você vai lá para dentro ensinar pessoas com deficiência a trabalhar? E a gente fala, não, a gente vai ensinar pessoas sem deficiência a entender que tem algumas flexibilidades, mas fora isso é tudo como qualquer outra contratação. E aí também tem a frente de recrutamento e seleção, que é o quê? Buscar essas pessoas, porque eu digo que, assim, a gente tem muitas vagas, só que nem sempre a gente acessa as pessoas. Então, por isso que é importante também esses movimentos para a gente e para vocês, para saberem a respeito das vagas. A gente não está aqui falando especificamente de uma deficiência, né? Mas a Lu vai trazer aí, também posso complementar, que é a esclerose múltipla. Eu tenho muitas pessoas com esclerose múltipla incluídas no mercado de trabalho, como pessoas com deficiência. Por quê? Porque vocês sabem melhor do que eu que vai trazer algumas condições que podem ser equiparadas. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse, desde laudo, avaliação, recrutamento e seleção, palestra, mobilização, toda a nossa parte voluntária também, porque eu digo que não tem como trabalhar com inclusão sem ter uma veia de voluntariado, porque inclusão é trabalhar a sociedade, né? Não dá para a gente falar que não. E, a grosso modo, é isso. E é um prazer também estar aqui. Fiquei bem feliz, porque às vezes a gente vai para a live, assim, de associação e tem 5 pessoas, e a gente vai super feliz. Mas quando você entra numa sala que tem 32 pessoas, já ganhamos a noite, gente, a semana, né? Então, vamos bater papo e fiquem à vontade aí para perguntar também, e eu vou complementando à medida que for necessário. Muito bem, obrigada, Thaís. É sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, gente, assim, acho que um primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para vocês é que o mundo do trabalho ele está em mudança, né? Então, a gente tem hoje, a pandemia nos trouxe um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Que foi o trabalho remoto. Então, como oportunidade ou como mudança que nós vimos, né, ao longo desses últimos anos, foi a entrada do trabalho remoto, que é um trabalho que permite uma flexibilidade de local, de horário de trabalho, né, e se tornou realmente muito presente em diversas áreas. Um outro ponto que cada vez mais a gente tem visto nas organizações é o foco em bem-estar. Então, hoje, muitas empresas têm trabalhado, seja por uma questão legal, que hoje nós temos aqui algumas exigências das empresas terem uma atenção maior com a saúde mental, com o bem-estar das pessoas, né? Seja também por uma iniciativa da própria empresa. Muitas empresas têm isso como princípio, têm isso como valor, né? Então, a gente vê esse cuidado maior, essa atenção maior com as pessoas. Algo que a gente, em algum momento, perdeu ali no meio do caminho, né? Tinha poucas iniciativas, agora a gente tem visto um aumento dessas iniciativas. E também hoje, né, a Thaís falou da questão da diversidade, né? Então, hoje, a gente vê muitos movimentos que, por um tempo, eles eram mais discurso, mas que hoje a gente vê, sim, muitas práticas. Nós temos a alegria de ver muitos movimentos acontecendo. Hoje, a gente estava numa reunião muito bacana falando sobre essa valorização realmente das pessoas, de como
entender as diferenças, entender que cada pessoa é de um jeito, né? E como trabalhar com essa diversidade. Então, hoje a gente vê, assim, o quanto esse conceito, essa competência que né? A gente vai falar um pouquinho de competência aqui, da diversidade faz parte de uma cultura organizacional, como ela pode contribuir com essa cultura. E eu sempre digo assim, né? Não existe lá fora, né? A gente só tem esse planeta aqui. Daqui a pouco, pode ser que a gente vá para outro planeta, mas a gente só tem esse espaço. Então, esse espaço coletivo é nosso de todos nós aqui. Então, como cada um de nós vai se colocando, como cada um de nós vai entendendo que o outro também faz parte. Então, isso que a Thaís falou, desse movimento que nós fazemos, é muito nessa linha, de entender, gente, é aqui, o nosso lugar é aqui. Como que a gente se organiza como sociedade estando aqui? E trazendo para o contexto, né, das pessoas com esclerose múltipla, né, entender que esse contexto, essas mudanças no mundo do trabalho, elas podem sim abrir portas, elas podem trazer essa possibilidade de, às vezes, redirecionar sua carreira. Então, às vezes, eu estou ali num percurso e eu, de repente, tenho ali um diagnóstico, né? Como é que eu faço com esse diagnóstico? O que eu faço diante disso? Tá, mas qual movimento? Não é fácil a gente fazer uma mudança, né? Nós temos um amigo que ele diz assim, ele teve que fazer uma mudança importante na vida dele, e ele usa esse termo aqui, eu vou trazer para vocês, vamos ver se vocês reconhecem. O que é esse ícone aqui? Vamos ver no chat. Quem é que me ajuda? O que é isso aqui? Vamos ver quem já usa, quem sabe o que é. Exatamente, Sabrina. Esse é o bom e velho Waze. Eu não vivo sem ele, tá? Vou dizer para vocês que eu só ando com ele. Ele é o meu melhor amigo. Então, gente, o Waze, o que acontece quando a gente tem uma mudança na nossa vida, assim? Quando a gente tem alguma mudança, né? O que a gente precisa fazer, muitas vezes? Acontece Recalcula a rota? Recalcular a rota. Seu Nivaldo, querido, seja bem-vindo. Que prazer te ver. Prazer imenso. Então, seu Nivaldo, recalcular a rota, né? Recalcular a rota. Então, às vezes, a gente realmente precisa recalcular a rota. E às vezes a gente sozinho não consegue encontrar esse novo caminho. Então, esse coletivo, essa rede, contar com uma série de pessoas, né, de profissionais, tudo mais, vão nos ajudando a recalcular essa rota. Mas existe a rota. O importante é destacar que alguma rota a gente vai encontrar. Então, quando a gente, né, pensou aqui no título, né, caminhos possíveis. Que caminhos tem? Às vezes não são aqueles caminhos que eu pensei lá atrás. Poxa, eu pensava que eu ia fazer isso, 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 numa linha reta. Então, esse nosso amigo fala, a minha vida foi toda bagunçada. Ele diz assim, ó, tive que fazer isso, sobe, desce. Então, a gente precisa recalcular a rota. Então, é isso que a gente está trazendo hoje para vocês. É uma reflexão sobre o que eu posso fazer diante de alguma mudança na minha vida. Isso serve para qualquer um de nós, né? Mas aqui a gente vai trazer esse direcionamento para o tema de hoje. Então, vamos lá, a gente vai ficar com esse loginho aqui do Waze, que é o nosso amigo, e vamos pensar que possibilidades a gente tem, tá? Então, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa, né, quando eu comecei a pensar um pouco sobre a questão da esclerose múltipla, sobre essas mudanças, né, estava pensando assim, poxa, tem competências que podem ser fortalecidas por essa experiência. Então, por exemplo, uma competência que pode ser desenvolvida, a autogestão. Então, a capacidade de organizar as rotinas e priorizar aquilo que é essencial, com consciência. Então, algumas pessoas precisam, por exemplo, se organizar de alguma maneira para que respeite o seu tempo, o seu ritmo, não é?
Então, isso tudo vai trazendo uma competência de autogestão. Como é que eu organizo a partir daquilo que é essencial para a minha vida? Então, muitas vezes, a gente vive num automático, vai fazendo tudo, vai fazendo tudo. Quando a gente tem alguma condição ou uma oportunidade de recalcular a rota, a gente para e a gente se organiza diferente. Então, essa é uma competência que pode ser muito importante, inclusive, para o mercado de trabalho, né? A outra competência, empatia, né? Compreender profundamente as necessidades humanas e a diversidade das pessoas, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Se a gente pegar todos vocês aqui, eu acho que cada um aqui tem uma necessidade, uma condição, um momento de vida, não é? Então, essa empatia, porque ó, eu estou percebendo em mim, eu consigo olhar para o outro de uma maneira diferente. Né? A gente teve uma conversa com uma das pessoas, um dos pacientes, né, Rafa? Ele falou muito sobre empatia, né, num outro momento que nós conversamos. Então, é algo que, poxa, eu posso me valer dessa competência que eu estou desenvolvendo a partir dessa minha vivência também. A resiliência, acho que eu não preciso nem comentar, né? Acho que isso aqui já está... Alguém aqui tem dúvida, né, dessa competência que é desenvolvida com uma condição, quando eu começo a ter que fazer essa mudança na minha rota, né? Então, essa força para seguir em frente diante dos desafios, porque eles vêm, opa, vamos lá, né? Faz todo um acompanhamento, muda isso, muda aquilo, e toca adiante. Então, é uma oportunidade de desenvolver essa competência também, e é uma competência extremamente necessária para o mundo do trabalho. Reorganização. Então, a habilidade de encontrar novos caminhos. Quantas vezes tem que encontrar novos caminhos, né? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso descansar um pouquinho agora? Agora eu preciso deitar? Agora eu preciso organizar minha rotina? Agora mudou a minha rotina, então essa capacidade de se reorganizar também é uma competência importante, que se a gente começa a dar voz para isso, poxa, eu posso usar isso também em outras circunstâncias, não é? Então, assim, quando a gente fala, né, da inclusão, é reconhecer essas singularidades e entender que cada experiência que cada pessoa vai tendo é um aprendizado que pode enriquecer as equipes e pode enriquecer as organizações. A gente ouve muito, né, Thaís, no nosso dia a dia, o quanto muitas pessoas que têm alguma condição diferente, que leva para dentro da organização, como muitas vezes desafia aquilo que às vezes era num padrão só, traz uma reflexão diferente, traz um movimento diferente, mostra outras coisas que as pessoas não estavam vendo. Então, o quanto isso tudo pode realmente contribuir, né? Thaís, quer fazer alguma observação? Eu acho que é isso mesmo. Acho que esse termo de recalcular a rota, ele é muito válido, porque às vezes a gente tem muito, o meu universo da Luzia, né, que é a vida inteira trabalhando com pessoas que têm deficiência, e que eu trago muito um dado que 8.000 pessoas adquirem deficiência todo mês. Então, entendam que dessas milhares de pessoas que já passaram por nós, muitas adquiriram. E quando a gente vem falar de adquirir, algumas foram, sim, decorrentes de doença, né? Então, quando a pessoa descobre lá um diagnóstico, num primeiro momento, e aí, né, muitos de vocês devem ter vivido isso, é um baque, né? Poxa, tá, o que é isso? E depois do que é isso, o que eu faço com isso? E aí você vai começando a entender que tem vida depois desse diagnóstico, e que precisa ter, e que, né, esclerose múltipla, e me corrijam também se eu falar algo errado, tá, pessoal? Ela também vai trazer aí muitas possibilidades de estabilidade, de redução aí de impactos, né? E aí eu acho que é muito isso que a Lu trouxe, de recalcular a rota. Então, por exemplo, eu vou talvez ter uma restrição, sei lá, de jogar um futebol. Eu escuto isso quase todo dia. Agora não posso mais. Ontem estava acompanhando uma entrevista
ele tem ele era jogador e acho que aos 17 anos ele descobriu, mas não é, ele tem uma parestesia espática hereditária. E aí ele queria ser professor de educação física e tal, e ele recalculou super a rota, porque ele falou, não vai dar hoje, ele faz uso de muleta, né, para caminhar. Mas estava lá, 40 e poucos anos agora, numa entrevista de emprego, e como ele mesmo trouxe, ele não usou essa palavra, mas ele ressignificou muitas das coisas. Então, é muito isso, assim, todas essas palavrinhas que a Luzia trouxe, da autogestão, de como eu faço com isso, como eu recalculo, como eu vivo daqui para frente, como eu organizo meus tratamentos, medicamentos, vida financeira, porque às vezes tem impacto, né? A resiliência para se reerguer depois dos tombos, né, que a vida nos proporciona, e nem são, às vezes, por causa de doença. São N questões que acontecem, às vezes sei lá, um casal é um divórcio, às vezes é alguma perda, né? E a empatia, que é para entender você, mas é para você entender como o outro também tem dúvida, às vezes, de lidar com você. E aí isso também vale para o mercado de trabalho, porque quando vai para o mercado de trabalho, as pessoas têm dúvidas. E vão chegar e vão falar, tá, mas o que é? Talvez esclerose múltipla. Talvez você vai entrar e ninguém vai saber, mas daqui a pouco você vai começar a precisar sair para ir num tratamento. Então, eu também tenho que entender que a pessoa ali não vai saber tudo. E que da mesma forma que eu quero que ela tenha empatia comigo, eu também vou ter que ter essa empatia de pensar, tá, mas espera aí, ela não está vivendo o que eu estou vivendo, ela não conhece ninguém, eu preciso sentar lá e explicar, né? Exatamente. Muito. Rafa, quer fazer algum comentário? Então, vocês foram perfeitas. Eu acho que tudo que vocês falaram, eu acho que é bem no nosso dia a dia. Perfeito, meninas. Muito bem. Então, gente, assim, trouxemos aqui esses aspectos das competências, né? Então, lembrando, isso tudo aqui, eu digo que a vida é um laboratório, né? A gente não está aqui, a gente está se construindo, a gente não está aqui para se desfazer, né? A gente está aqui para se fazer, para aprender. Então, muitas coisas, elas vêm nos ajudando como laboratório. Então, na medida em que surgem essas necessidades de mudar, recalcular a rota, vou aprender um outro caminho, vou aprender outro bairro, vou conhecer outras coisas, fazendo essa analogia, né, com o recalcular a rota, pode ser muito interessante, e pensar que tudo isso eu posso levar para dentro de uma organização, para dentro do meu trabalho, seja ele qual for. E a gente vai trazer um pouco mais agora, falar um pouquinho para vocês, né, de alguns direitos, né, ou seja, em quais lugares eu posso exercer, eu posso aproveitar, né, essas minhas competências, onde que eu posso levar essas minhas competências. E aí, pensando em direitos que fortalecem a empregabilidade, olhando para fora, então nós temos hoje, para quem não conhece ainda, nós temos uma lei, que é uma lei de cotas para pessoas com deficiência ou pessoas que são reabilitadas do INSS, pessoas que se enquadrem neste grupo, tá? Então, empresas com 100 ou mais funcionários, elas têm que reservar vagas para pessoas com deficiência. Aí existe uma proporção e tudo mais. Isso tudo vai provocando as empresas a fazerem esse movimento, tá? Então, essa é uma porta de entrada que a gente considera, né, que sempre a gente consegue desenvolver projetos de inclusão também a partir dessa necessidade. Porém, assim, isso é uma questão interessante, vou jogar essa pergunta aqui, e depois, caso vocês queiram colocar no chat, fiquem à vontade. Mas, às vezes, o que acontece? Quando a pessoa ela precisa recalcular a rota, ela ainda não sabe se ela entra nesse caminho ou não. Será que eu falo? Será que eu levo o meu laudo? Será que eu me apresento? E quais são os fatores que, às vezes, dificultam essa abordagem? Eu não sei, será que a minha empresa vai aceitar se eu falar sobre a minha condição?
como que as pessoas vão me ver, né? Então, é sim um desafio, mas ao mesmo tempo é um direito da pessoa. Então, é importante, né? Tem um amigo que ele tem uma deficiência física, na verdade, né? Que ele adquiriu quando criança, então ele conviveu a vida toda. E ele trabalhou em muitas empresas, uma deficiência na perna. Ele trabalhou escondendo. Então, ele tinha prótese, e ele ia para todos os trabalhos, trabalhou anos, né, fez faculdade e tal, trabalhou em vários lugares, e ele nunca quis contar. E aí, no último trabalho dele, que inclusive é onde ele trabalha até hoje, já faz anos que ele está nessa empresa, ele foi para a entrevista, aí ele contando, né, a entrevista era em São Paulo, daí ele subiu um prédio de 20 e tantos andares, fez o exame admissional, e no exame ele não falou nada, e aí assim, enfim, tinha lá, a médica não perguntou nada, ele não falou nada. E ele desceu os 20 e tantos andares, quando ele chegou no térreo, ele pensou, eu vou falar. Se eu falar e a empresa não me aceitar, é porque eles não me merecem. Ele subiu de volta e falou. A médica ficou meio assustada, né? Meu Deus, não vi e tal. Botou no laudo. E aí ele foi para a entrevista, foi lá conversar com o diretor e tal. Pensou, bom, agora eu tô fora, né? Acho que não vai dar. E aí o empregador, né, o contratante dele, que era o líder, falou assim, imagina, não tem nada a ver. Tá tudo certo, a gente gostou de você, a gente gostou do teu currículo, da tua experiência, então tá tudo certo. Conclusão, tá até hoje nessa empresa, nesse momento, né, foi importante, então, quando a gente fala desse movimento, é entender assim, bom, é meu direito, eu tenho que, sim, olhar para o outro talvez não entenda, mas eu preciso também achar o meu lugar, né? Então, eu preciso achar o meu espaço. Será que me merecem? Né? Então, foi a pergunta que ele fez. Ele falou assim, bom, eu quero essa empresa, mas eu vou ver se eles realmente me merecem, porque eu não vou mais me esconder de mim mesmo, né? Então, foi muito interessante. Então, quando a gente fala dessa lei, imagino que algumas pessoas, talvez, né, tenha aqui nesse grupo, se vocês quiserem até contar alguma experiência, tem alguém que, não me sinto confortável ainda, né? Não sei como fazer, mas pensem sobre isso, né? Hoje as empresas, elas estão bem mais abertas, tem projetos muito lindos sendo desenvolvidos, né? E aí é importante que vocês entendam e pensem um pouquinho nesse caminho, que é um caminho possível. Temos um outro ponto aqui, que é como é que eu entro, então, nesse grupo, né? Nessa lei de cotas. Existe um laudo caracterizador, depois eu vou passar para a Thaís explicar bem certinho como funciona, tá? Eu vou falar em geral. Então, tem um laudo que é específico, que é feito para o mercado de trabalho, que é esse documento que comprova a condição da pessoa, dentro de alguns critérios, tá? Então, mas eu não tenho ainda esse laudo. Ok, então, se você tem toda a documentação médica, é possível entender se você realmente consegue fazer parte dessa lei. Entendendo que algumas pessoas talvez não tenham ainda não entrem dentro desses critérios. Então, a gente teria que avaliar, né? É necessário fazer essa avaliação. Thaís, pode explicar um pouquinho sobre isso, assim, considerando, né, a tua experiência? Vocês já ouviram falar de avaliação biopsicossocial? Não? Quem já ouviu falar, pode erguer a mãozinha aqui para nós, para a gente saber. Tem a mãozinha ali. Tem uma reação, ó, para dar para fazer tem umas carinhas para cima, dedinho para baixo. Isso, alguém aqui pode botar. O seu Nivaldo ergueu a mão, que conhece. Olá, o Arthur. já ouviu Oi, falar? Arthur, você está aí? Tudo bom? Person, não. Ok, então assim, hoje, quando a gente fala de deficiência, né, normalmente se usava o que a gente chama de modelo médico, que é CID, talvez vocês já ouviram, que é o código da doença. Hoje a gente usa mais uma classificação de funcionalidade, que é o CIF. E aí, para avaliar hoje uma deficiência, a gente não vai mais só contar o CID,
Por quê? A gente ia precisar lá de um CID de uma amputação, um CID de uma surdez, coisas assim. Hoje, com a classificação da funcionalidade, a gente vai avaliar se a condição da pessoa tem impactos nas atividades da vida diária. E é aqui que muitas vezes vem o equívoco dos médicos do trabalho, inclusive. Porque, por exemplo, vamos pensar lá, eu até estava tentando lembrar o nome de uma doença que eu faço muita avaliação biopsicossocial, até o final eu lembro ali e falo, senão eu vou procurar o laudo. Mas que ela tem algumas características semelhantes com a esclerose múltipla, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, né, gente, porque eu tenho tantos tipos aqui de doença que talvez eu esteja confundindo, mas vai trazer uma perda, talvez uma perda de força, algumas reduções de mobilidade, talvez ali algumas questões que mais impactam um pouco a visão. Fisiológicas, né, Rafa, também, né? Algumas funções fisiológicas. Fadiga, Thaís, que é uma, talvez, em algum grau, em algum momento da vida. Fadiga, algum problema para controle de bexiga, que são sintomas que a gente chama que são sintomas ocultos, né? Que não... Ok. Entendi. Então, quando você chega lá no médico, você fala assim, doutor, eu tenho uma deficiência? O que vocês acham que o médico vai responder? Sim ou não? Não, né? Tô vendo aqui o Marco já fazer que não com a cabeça. Não. Porém, quando você vai ter o olhar biopsicossocial, muitas vezes você vai perceber que se equipara. Então, vocês entendem que não é ser uma deficiência, mas é ter prejuízos que se equiparam com de pessoas com algumas deficiências. E aí, uma das formas de se avaliar isso é a avaliação biopsicossocial. Como que funciona? Que é antes do laudo caracterizador ali, no caso, né? Então, como que ela funciona, essa avaliação? São 7 domínios que são avaliados, que aí vai sensorial, relacionamento, saúde, trabalho, educação, e cada domínio desses vai receber uma pontuação. E no final, essa pontuação vai determinar se você tem critérios para deficiência leve, moderada ou grave. Inclusive, é um instrumento muito utilizado para aposentadoria de pessoas com deficiência. E aí eu vou dar um exemplo de, eu nunca fiz de esclerose múltipla, mas eu já fiz muitas vezes de fibromialgia, que também é uma doença que se equipara, e dessa outra que eu não estou conseguindo lembrar o nome, tá? Mas eu vou pegar essas, eu já fiz várias também. Então, você vai lá e vai olhar, por exemplo, às vezes a pessoa usa óculos, ela nem tem uma perda significativa visual, mas o instrumento já entende que ela só tem resposta com auxílio de algo. Então, já vai pontuando. E aí vai considerar o teu emocional. Então, como é que é aquilo? Tem pessoas que falam, depois que eu descobri isso, miastenia graves, o nome da outra doença, não sei se já ouviram falar. Tem muitas questões ali que se assemelham com a esclerose múltipla. Depois que eu descobri a minha doença, eu comecei a sentir muita fadiga, eu não vou mais em festa. Eu evito eventos sociais, eu não consigo mais caminhar muito tempo. E aí tudo isso vai trazendo impactos. Então é isso, gente, que aí nós queríamos trazer esse recorte, né, Lu, para explicar para vocês que não acreditem na primeira resposta, não é. Então, às vezes, eu vou fazer um concurso público. A avaliação biopsicossocial vai te dar subsídios para isso. Lá na empresa, o Ministério do Trabalho andou devolvendo um monte de laudo aí de fibromialgia, né, Lu? Como que a gente está argumentando agora? Avaliação biopsicossocial? E aí você vai ver que eu tenho pessoas com fibromialgia que deram deficiência moderada, quase no grave, e que eu tenho pessoas, por exemplo, com mielomeningocele, que é aquela que o pessoal fala espinha bífida também, que faz uso de fralda e que deu deficiência leve. Mas por quê? Por causa dos impactos do dia a dia. E aí, depois disso, vem o laudo caracterizador, que é esse instrumento que o médico do trabalho mesmo pode fazer e que vai te dar o direito de usufruir dessa lei de cotas. Então, por que às vezes eu preciso?
E aí vocês, cada um, talvez não sei se fala grau, um estágio da doença, num nível de comprometimento, talvez porque tem dia que eu tô com tanta fadiga que eu não consigo ficar 8 horas trabalhando no escritório. Eu preciso de uma flexibilidade para um regime híbrido. Ou talvez lá eu tô com um impacto visual que eu preciso de uma tela ampliada ou de uma reorganização é o que a Lu vai falar agora, adaptações razoáveis, né? De atividade para que eu possa trabalhar. Então, o nosso trabalho e trazer esse esclarecimento para vocês é muito isso, entender que sim, é possível. Mas eu tenho os dois lados. É a pessoa querer, estar disposta, e é também educar a empresa para que a empresa entenda. Então, ontem eu assisti um vídeo do Marcos Rossi, eu até ia compartilhar, mas eu acabei não compartilhando. O Marcos Rossi é uma pessoa que não tem braços e nem pernas, não sei se vocês já viram. Ele é palestrante, ele nasceu assim. Ele não é só palestrante, tá, gente? Ele é DJ, baterista de escola de samba, ele é formado em direito, ele trabalhava mergulhador, surfista, enfim, escritor, né? Eu tenho o livro dele. E ontem ele estava contando no vídeo dele que ele tem uma dor nível 8 o tempo inteiro. Tem alguém aí que tem dor constante? Tem, tô vendo Nevaldo, Grislaine, Adriana, Elizabeth, né? E aí, na semana passada, uma empresa tinha me chamado, o médico da empresa, para contar que uma das colaboradoras tem dor constante, porque ela fez uma cirurgia na coluna, ela tinha uma escoliose, então ela esteticamente era visível e ela não gostava. E ela fez uma cirurgia, colocou não sei quantos parafusos na coluna, e hoje ela vive com dor. Foi muito pior. Hoje ela mal pode trabalhar, ela está home office, mas a empresa não vai mais ter esse regime. Enfim, talvez vai ser encaminhada para aposentadoria. E aí o médico fez uma conversa comigo, eu expliquei as dores dela, passou um tempo, ele me chamou de novo, por chamada de vídeo, para me mostrar uma foto dela numa festa. Mas eu já estava até meio cansada, porque eu já tinha falado, sim, as pessoas mesmo com dor vão em festa, porque elas estão vivas, né? Em outra semana eu já tinha argumentado. Aí quando ele me mostrou aquela foto, eu, tá bom, pensei, não adianta eu debater agora, vou tentar por outro caminho, né? Mas é isso, então, às vezes, é essa informação que eu tenho que passar para a empresa. Sim, eu tenho, as pessoas com fibromialgia reclamam muito disso. Eles acham que eu estou bem porque eu vim trabalhar, mas eu vim trabalhar com dor. Eu vim trabalhar com perda de força. Eu vim trabalhar cansado, né? E aí é essa educação. Exatamente. Então, esse é um movimento interessante, e quando, como a Thaís falou, né, quando a gente tem o documento, quando você consegue o laudo, né, todas as documentações necessárias, você tem mais argumentos para você trabalhar, para você levar para a organização, né? E aí a Thaís começou a falar também sobre as adaptações. Então, conforme a empresa ela vai entendendo isso, ela tem uma obrigação de trabalhar com adaptações razoáveis, né, que se chama. Então, às vezes, ela vai fazer algumas adaptações, sejam arquitetônicas, sejam adaptações no método de trabalho, no modelo de trabalho. Então, existe esse movimento também, e esse direito que a pessoa tem de que realmente existe uma adaptação para si. E aí tem um outro ponto também que a gente até conversou num outro momento, que são alguns benefícios. A gente trouxe alguns, tá? Um deles é o auxílio inclusão, que ele vem quando a pessoa ela já tem um outro benefício, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é do LOAS, né? Então, a pessoa ela tem o benefício e ela não quer, talvez, vir para o mercado de trabalho porque ela tem um receio, será que eu vou perder tudo? Então, foi criado esse auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão é um benefício que permite que a pessoa tenha um apoio financeiro, mesmo ela estando trabalhando, né? Isso está atrelado à renda,
tá? Então, não é todo mundo que tem direito a esse benefício, mas é uma possibilidade. Então, se vocês tiverem alguém, conhecerem alguém que recebe o BPC, né, o famoso BPC, e estão com receio de entrar no mercado de trabalho ou voltar para o mercado, vocês podem falar, olha, entenda, vá ver um pouquinho sobre o auxílio inclusão, veja se é possível, né? Então, foi um caminho encontrado para que as pessoas entrem no mercado sem tantos receios, tá? Até, Lu, só complementando, né, porque as pessoas realmente não querem, elas acham que vão perder o BPC, que é um salário mínimo, o BPC. E aqui, e perder o BPC pode acontecer muito facilmente, porque quando é feito revisão de renda, às vezes a pessoa não tem mais aqueles direitos. E o auxílio inclusão é meio salário mínimo, que ela pode somar com qualquer outra fonte de renda, o BPC não, e ela vai receber até se aposentar. Então, ele é um benefício que é mais estável do que o BPC. Exatamente. Então, tira um pouco, né? Isso foi muito, muito bom para o movimento todo, né? A gente viu com muito bons olhos, justamente por isso, né? As pessoas se arriscando um pouco mais, né? A esse movimento. E lembrando que é possível você ganhar mais do que o BPC. Então, né? Você entra no mercado de trabalho, a gente tem muitas experiências de pessoas que abriram mão e depois a sua renda realmente aumentou, melhorou a sua renda, né? E outro ponto que a gente trouxe, a Thaís já citou, que são os concursos, né, gente? Então, a possibilidade de participar nas vagas reservadas, você tendo ali a comprovação, né, do seu laudo e tudo mais, você tem como participar desses concursos públicos também. E lembrar, né, gente, que a acessibilidade, que não é só para pessoa com deficiência física, mas a gente está falando de um conceito mais amplo de acessibilidade, é um direito, né? Então, é uma condição para que realmente as pessoas todas possam contribuir com seus talentos. Então, pensar que eu tenho fadiga e eu preciso de algo diferente é dar acesso também, né? É possibilitar isso. A gente trabalha muito com o conceito da equidade, né? Que é o quê? Você tratar a diferença com a diferença, né? Então, não é todo mundo que precisa de algumas ações, de algumas concessões, e não é um privilégio, é uma necessidade, né? Eu vi ali que o Osmar, por exemplo, sinalizou que sente dor, né, Osmar? Então, entender isso, que em algum momento é importante que a organização da qual você faça parte entenda essa tua condição, porque isso é um direito teu, é uma forma de você contribuir. Então, a hora que eu estou bem, eu vou contribuir com a empresa, mas essa hora aqui eu preciso de uma pausa, eu preciso de um tempo, né? Preciso me reorganizar, enfim. Então, a gente saber que isso é direito, tá? E aí, queria trazer também com vocês alguns pontos, né? A gente pensou assim, alguns caminhos, né? Um caminho é se preparar para buscar o trabalho. Para quem já está, também pode aproveitar, né? Ou quem quer estar voltando, ou quem está se redirecionando, recalculando sua rota. Então, uma delas, né, é o autoconhecimento, né? Um dos pontos é o autoconhecimento. Isso serve para qualquer pessoa, né? Com ou sem qualquer condição, todo mundo. Mas é a gente saber dos nossos ritmos, os nossos níveis de energia e força, saber da nossa condição, entender como que a gente trabalha melhor, o que eu preciso para manter essa rotina. Então, conhecer bem a si, esse é um primeiro ponto. O segundo é elaborar um currículo, né, ou algo que você possa falar sobre você, baseado em valor. Lembra que a gente falou das competências lá atrás? Então, assim, eu vou colocar ali as minhas atividades, mas tentar trazer, assim, o melhor de você. Então, você vai fazer um currículo, ou você vai fazer uma entrevista, traga um pouco desses aspectos, né? Aquilo que você já fez, aquilo que você faz, focar no que você oferece, não nas limitações. Você vai trazer, sim, para que tenham as adaptações, mas traga bastante do que você tem condição de fazer. E hoje, por exemplo, as entrevistas de trabalho são muito feitas nessa linha. Antigamente, né, até nós, né, Thaís, lá no passado, a gente
sentava numa entrevista, a gente perguntava, o que você não consegue fazer? A gente fazia essa pergunta. E a gente viu que não tinha nada a ver, não é esse o caminho. Então, a gente pergunta das limitações no final da entrevista, mostrando assim, o que você precisa para realizar a tua atividade. Então, conhecer bem aquilo que você faz, aquilo que você tem de conhecimento, né, é muito importante, trabalhar nessa perspectiva. E a reentrada gradual, né, então, para quem está fazendo essa recalculagem, né, vamos recalcular a rota, reentrando gradualmente, olhar projetos menores. Algumas pessoas, eu sei que, imagino que aqui nesse grupo tenham algumas pessoas que trabalham como freelancer, né, trabalhar assim com projetos menores, ou até mesmo projetos que tenham carga horária de meio período, tem projetos, né, nós trabalhamos em algumas empresas que têm essa possibilidade também, né? Então, olhar para essa possibilidade de uma reentrada gradual, para que vocês vão descobrindo essa dinâmica, né? Entendendo melhor essa dinâmica. Então, esse pode ser um caminho interessante. E aí, onde buscar vagas? Aí eu vou deixar a Thaís falar um pouquinho, né? Acho que temos aqui algumas dicas, mas a Thaís vai falar um pouco sobre isso, porque ela trabalha bastante com essa parte. Então, até vou jogar aqui no chat o link, porque como a gente tem essas vagas das empresas, ali vocês já vão visualizar, tem empresas de todo o país, né? Não é restrito, assim como pelo que eu percebi, não sei se vocês estão em diferentes regiões, mas eu vi que alguém pediu para botar a cidade de onde vocês são no chat, ninguém colocou, eu estou curiosa, gente. Escrevam ali no chat de onde vocês são, né? Mas nós temos esse portal com algumas vagas, e quem quiser pode se cadastrar lá. Claro que como a gente vai ter que fazer ali a avaliação, a validação da condição atual para equiparar a pessoa com deficiência para essas vagas específicas para pessoas com deficiência, olha lá. Guaratuba, Palhoça, Joinville tem vaga, Balneário não tem, mas tem Itajaí. Tem Blumenau. Tem Blumenau? Alguém aqui falando? Junto comigo, eu também estou em Blumenau. Que mais? Palhoça, acho que ali não tem, mas deve ter São José, acho. Enfim, algumas até não tá lá. Olha lá, Itapoá, Lu. Itapoá também tem vaga, tem projeto. Né? Guaramirim tem vaga, abriu vaga hoje para Guaramirim. Então, gente, é isso, mas assim, claro, além daqui, né? Vocês têm LinkedIn, pessoal? Quem tem? Vamos de novo com as reaçõezinhas. Adriana, Beth, Sabrina, não. Ok, e agora vou mudar a pergunta. Quem está procurando emprego? Oi, Lu. A Thaís, eu acho que o Marco quer fazer uma pergunta, Marco? Ou foi talvez fazer a reação? Foi fazer a reação, né? É lá do lado, é naquela carinha ali, ó. Tem a carinha, né, dos emojis, daí ali faz a reaçãozinha. Vou mudar a pergunta. Quem está procurando emprego aí nessa sala? Ai, deixa eu fechar aqui. Aí não consigo fechar o som, acho que é você que tem que fechar. Oi, Simone. Abriu o microfone ali. Pronto. Fechou. Eu me desconcentrei. Vou perguntar de novo. Quem está procurando emprego, faz a mãozinha aí para mim. O Arthur, o Nixon, a Elizabeth. E agora, quem está trabalhando vai fazer essa carinha, essa coisinha de festa aqui, ó, que eu estou mandando agora. A Sabrina. Uns trabalhando, muito bem. Então, assim, por que eu perguntei do LinkedIn, tá? Porque vou falar 90%, mas talvez sejam mais, das empresas vão procurar seus candidatos no LinkedIn. E aí, às vezes, a gente tem muita dificuldade, porque muitas pessoas não estão no LinkedIn. Autônomo, legal. Algumas das pessoas
que estão buscando, como muitos de vocês aqui falaram que não tem, não estão lá. E são pessoas que ficam à margem, não conseguem acessar essas vagas. Então, criem um perfil, né? Tentem utilizar. E fora isso, então, Cine, né? Que também as empresas costumam abrir. Próprio Instagram, às vezes, tem empresa divulgando vaga, ou como a Lu já colocou ali, né? Os programas corporativos, as associações, ou as empresas de recrutamento e seleção. Então, também é um caminho, não sei se vocês já foram buscar lá, se cadastrar, mas também é um bom caminho lá, se chega e já olha o que tem de vaga, né? Perfeito. Mas coloquei Então, o link ficou a aqui no dica. chat também. Já tem o link ali no chat. E aí, gente, assim, bom, eu estou agora começando, vou começar meu trabalho, né? Ou estou mudando de trabalho. Como é que eu converso sobre as necessidades funcionais, aquilo que eu preciso falar? Então, assim, a gente sempre diz, né? Primeiro a gente tem que estar bem, senão a gente não consegue trabalhar. Então, a gente precisa ter uma conversa verdadeira, uma conversa assertiva, né? Então, comunicar as necessidades com clareza, com confiança, né? Então, trazer de maneira mais objetiva, né? Olha, eu trabalho melhor com horários flexíveis para poder gerenciar a minha energia, então, explicar qual é a tua condição, preciso de pausas, né? Para que eu possa realmente desempenhar bem o meu trabalho. O trabalho remoto, por que eu quero trabalho remoto? Isso me permite entregar melhor os resultados, um trabalho presencial para mim é difícil, e assim, não é fácil, né, mas evita culpa, medo, né, focar no que você precisa para você desempenhar melhor o seu trabalho. Então, por isso a gente falou ali atrás do autoconhecimento, desse cuidado que você precisa ter com você, de você se colocar, né, colocar os teus talentos, mas também, numa medida, né, quando for necessário você especificar, você falar, assim, sobre as suas necessidades, né, e com clareza. E aí, um dos pontos, né, que hoje a gente tem visto, assim, que pode também ser bem interessante, alguém aqui trabalha com tecnologia ou usa tecnologia no seu dia a dia? A Elizabeth, quem mais? A Adriana, o Arthur, o Marco. Isso. Então, assim, a gente se valer da tecnologia. A tecnologia pode realmente ser um parceiro nosso, né? Então, usar, por exemplo, a inteligência artificial para você poder otimizar suas tarefas, né? Você trabalhar com a gestão da energia, né? Eu tenho uma bateriazinha ali que eu coloquei do ícone, aplicativos de produtividade, tem aquela técnica do Pomodoro, né, para você fazer as pausas. Isso, gente, para qualquer pessoa pode ser muito importante, porque todos nós, cada vez mais, a gente é orientado a ter pausas, né, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para o nosso bem-estar. Então, usar essas técnicas, lembretezinhos, olha, eu preciso fazer uma pausa. Eu sempre falo assim, a gente não pode se trair, né? Eu vou falar, né, das mulheres, nós mulheres, às vezes a gente esquece de fazer xixi, de ir ao banheiro, né? Desculpa que vai ficar gravado, mas assim, a gente esquece de ir ao banheiro. Se vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. E a nossa bexiga é menor do que a masculina, ou seja, se a gente tomar água, a gente precisa ir ao banheiro, e nós precisamos fazer isso. E a gente não esquece, entra num automático. Então, quando a gente tem qualquer outra condição, a gente precisa também gerenciar. Eu sei que em alguns casos até é necessário, não tem muita saída, né? Eu lembro que a Rafa me explicou, alguns pacientes precisam trabalhar, por exemplo, próximos ao banheiro, porque rapidamente precisam se deslocar até o toalete. Então, isso tudo, se eu não falo, eu vou trabalhar e não falo, eu não faço essa gestão do meu tempo, esse cuidado comigo, eu posso ter realmente dificuldades de me adaptar àquele ambiente. Então, quanto mais a gente consegue fazer essa gestão, não se culpar, não achar que, eu sou um problema, não, é a sua condição, é a sua característica, assim como eu sou mulher, eu tenho que ir mais vezes ao banheiro, pronto, né? Então, a gente entender essa condição. Então, a gestão da energia, a gestão do nosso tempo,
se valer dessas tecnologias assistivas, né? Então, às vezes, eu posso precisar de algum recurso. Quando a gente falou lá de adaptações, pode ser um recurso que eu preciso, às vezes, para realizar o meu trabalho. Aí cada um vai saber, eu preciso de um mouse diferente, né? Será que é isso? Preciso de uma ferramenta diferente na minha atividade, para que eu não use tanta força, porque agora realmente a força está comprometida, né? Aí a Thaís citou o nome do Marcos Rossi, né? Que é esse profissional que não tem os braços e as pernas. Sabe como que ele fez para ele conseguir uma vaga no Itaú, que foi um dos primeiros, né, primeiras grandes empresas que ele foi trabalhar? Ele conta assim que ele não... Como é que as pessoas iam contratá-lo se ele escrevesse lá que ele era uma pessoa sem braços e sem pernas? Ninguém ia me chamar. Aí, na época, ele gravou uma fita. Eu até usava muito esse vídeo lá no passado. Ele gravou uma fita, que alguns de vocês nem sabem o que é, aquela fita VHS. Ele gravou filmando ele usando uma tecnologia assistiva que ele usa para digitar. Então, era algo que prendia aqui, né, no braço, e ele conseguia digitar. E ele digitava super rápido. Então, quando a empresa recebeu a fita, a empresa não tinha o que falar, porque como é que eu vou falar que essa pessoa não faz tal coisa? Né? Ele fazia. Então, assim, a gente saber quais são as tecnologias, o que eu posso usar. Às vezes a empresa não sabe, então você pesquisa o que para você vai ser bom para aquela atividade. E aí você já vai munido daquela referência. Tem muita coisa que a empresa vai aprender com você. Então, leva já. Isso daqui para mim facilita, isso é bom, isso não é bom. E aí você vai negociando com a empresa e vai apresentando essa possibilidade. Então, é um aprendizado para todos, né? Então, trazendo aqui esses pontos de tecnologia. E aí, as possibilidades de carreira, a gente já falou do trabalho remoto, né? Do modelo híbrido, algumas empresas permitem, então eu alguns dias vou presencialmente, outros dias no trabalho remoto. Tem empresas que estão mudando, né? Então, estão indo para o presencial, então, mas também tem algumas flexibilidades, então elas não vão abrir para todas as pessoas, mas elas sim abrem para as pessoas que necessitam de alguma diferença, né? E aí tem o empreendedorismo também. Eu vi aqui, quem foi que falou que é o Nixon, né? Autônomo. Nixon trabalha de maneira autônoma, né, Nixon? E tem outras pessoas aqui que eu imagino. Tem mais alguém aqui que trabalha com empreendedorismo? Ana Paula. Quem mais que é empreendedora aqui? Que são caminhos também, né, gente? Legal. Ó, Nixon limpa piscinas. Já fez propaganda aqui, ó. Quem tiver piscina já pode depois pegar os contatos, Nixon. Então, assim, a gente saber que às vezes não vai aquele caminho e só, ele pode fazer a rotina dele. Então, a gente saber dos caminhos possíveis, né? Quais são os caminhos que eu tenho, que possibilidades que eu tenho, aquilo em que eu me adapto melhor, né? Então, dá para vocês também irem pensando nesses caminhos. A gente falou lá atrás também dos concursos, né? Que também podem ser caminhos, então, você pode ir para o concurso, pode ir para uma empresa privada. Então, olhar para essas múltiplas possibilidades. Ou seja, voltando lá no recalcular a rota, erramos a rua, ou mudou a rua, tem uma obra na rua, eu vou aprender um novo bairro, eu vou fazer outro caminho. Então, é achar esses outros caminhos que são possíveis para você e que vão te ajudar a chegar lá onde você tem que chegar, que é a sua própria vida, que é a sua própria travessia, a sua própria jornada, né? Então, e lembrar, né, que a carreira não é linha reta. Antigamente, a gente tinha esse olhar, né, de que carreira, assim, ó, começou num lugar, vai se aposentar naquele lugar fazendo coisas muito similares, né? Então, antigamente, a gente falava, mas a vida não é assim, a carreira não é assim, hoje não se vê mais nesse formato. A carreira é tudo que nós vamos fazendo, tudo que a gente vai aprendendo na vida. Então, a carreira é uma espiral, né, que vai saindo lá daquele pontinho e vai seguindo. Às vezes a gente passa de novo pelo mesmo lugar, só que numa outra condição, com uma nova cabeça, uma nova forma de enxergar. E aí, dicas, né, gente, respeitar o ritmo, celebrar as conquistas, então, cada conquista ser celebrada,
confiar no processo e saber que você está no lugar que você deveria estar naquela hora para você poder dar o seu próximo passo. Quando eu faço alguns trabalhos assim de orientação de carreira, eu falo assim, tenha foco. As pessoas pensam que foco é a gente jogar alguma coisa muito lá na frente, mas se você pegar uma lanterna no escuro, você não vai enxergar lá na frente, você vai enxergar um pedaço da sua vida, né? Você consegue enxergar um pedaço da estrada. Então, usa o foco. O que é o foco? Estou aqui agora. O que eu consigo fazer neste momento? Trazendo aqui até um pouco da expertise, né, de do centro de pesquisa, muitos de vocês são amparados pelo centro de pesquisa, muitos de vocês fazem tratamento, e eu sei que muitos já tiveram melhoras na sua condição, né, tiveram algumas mudanças, então às vezes o teu foco estava naquilo ali, daqui a pouco você está sendo medicado e você teve alguma melhora ou alguma estabilidade, né, então o teu foco vai mudar, você deu um passinho ali, ele mudou. Ou não, eu tive aqui uma mudança que impactou mais na minha condição, muda o teu foco. Então, saber que a gente vai usar esse foco, né, conforme a condição que a gente está em cada momento. Assim como a gente vai na vida, né? Então, quando eu tinha 20 anos, era uma coisa, hoje eu tenho 52, a minha vida é outra, a minha forma de olhar é outra. Eu preciso saber quem eu sou hoje, né? Então, a gente fazer esse movimento todo. E, respeitando o próprio ritmo, né, saber que você é o protagonista, né, quem é o ator principal da sua vida é você, ninguém mais é o ator principal da sua vida. Você que conhece as suas necessidades, você que conhece as suas capacidades, então, cuidar do seu bem-estar em cada decisão que você vai tomar, né, não se agredir, e entender, como falei lá do meu amigo, né, o seu lugar existe e é legítimo, só que você tem que ver qual é o seu lugar nesse momento da vida, né? Quem é que me merece, né? O quanto eu realmente me adapto naquele lugar, não significa que a gente não faça esforços, né? Então, às vezes, eu faço alguma atividade, puxa, isso eu não gosto tanto, mas será que isso aqui não me ajuda a crescer, a me desenvolver? Então, não é a gente também ficar ali, não, agora eu não vou mais, né? Não sou capaz. Então, é saber que você, sim, pode desenvolver suas capacidades e saber que tem um lugar para você ali, para você se desenvolver. E que a nossa jornada como vida merece ser vivida com dignidade, né? E com o máximo da leveza que a gente pode ter. Contar com as redes de apoio, né? Então, contar com as comunidades, hoje aqui a gente está aqui numa comunidade, né? Contar com mentorias, orientação profissional, né? Que possa trabalhar com esse processo todo. A família, né? Eu sei aqui de algumas famílias que imagino que estejam presentes, né? O quanto são importantes nesse processo. A equipe médica, sem dúvida alguma, e algumas organizações, né, que trabalham com isso de maneira muito mais incisiva, muito mais especializadas, né, como a gente tem o Enjoy hoje, né. Celebrar as pequenas conquistas. A Thaís já falou, já deu spoiler, atualizar o currículo, né, na primeira entrevista, mostrar o seu valor, né, tenha coragem de falar quem você é. Adaptação conquistada, ou seja, negociar, né, bem o que é o teu trabalho, deixar as coisas mais claras e trabalhar com esse equilíbrio entre trabalho e autocuidado que você estabeleceu ali, tá? Então, cada tarefa ou cada etapa merece um reconhecimento, cada movimento que vocês fizerem. O progresso, entender que às vezes ele não vai ser grande, né? Que vai ser aos poucos, então fazer esse movimento aos poucos. E aí, gente, para fechar a minha fala, e daí abrir para a gente também conversar um pouco mais, é lembrar que pertencer não é mudar quem somos, é ser quem somos. Esse é o principal ponto, né? E todos nós, ninguém merece ter que mudar, né? A gente é quem a gente é, em cada momento da nossa vida, e é ali que a gente pode se construir, se realizar, né? Então, eu queria agora abrir, né, para ouvir um pouquinho de vocês.
Queria saber o que vocês... Eu acho que talvez uma palavra de como está sendo, vou falar uma palavra, né, porque temos 28 pessoas, mas uma palavrinha de como que foi essa nossa conversa, a gente acabou falando um pouco mais, né, mas queria ouvir de vocês. Dúvidas, Vamos né, ver quem... Lu? Talvez. Total, dúvidas. Uhum. O Marco queria levantou a mão. Falar, por... Diga, Rafa. O Marco que estava com a mão levantada, a mãozinha, achei que ele quisesse... Não, acho que era de antes. Ó, o Arthur está fugindo, ó, não quer falar. Então, uma palavrinha só, vamos ver quem tem coragem. Uma palavra... Não, o Arthur já falou esclarecedora ali em cima, ó. Não, mas eu achei que ele abriu o microfone, isso que eu estou provocando ele. Ah, entendi. Falou. Tá bom, perdoado, Arthur, perdoado. Quer que eu fale aqui? Opa. Isso, como Foi hoje? Você, né, a gente já conversou em outro momento, mas Isso é verdade. diga, Arthur. Mas, vou dar uma palavra então. Hoje foi muito legal, muito bom. É realmente, igual eu falei, ali, esclarecedor. E eu acho muito bom esses encontros, assim, que a gente tem com a Enjoy e tudo, e com profissionais igual vocês, explicando mais... Peraí, deixa eu ligar a câmera. Deixa eu ligar a câmera. Explicando um pouco mais para a gente como que funciona toda a empregabilidade para nós, pessoas que nós somos pessoas com deficiência, né? Saber como é que funciona, como que a gente pode se enquadrar dentro de uma empresa. Eu acho isso muito legal. Então, foi muito bom hoje. Muito bem. Obrigada, Arthur. Muito bom te ver. Tchau! Tchau. Ó, a Roberta falou ali que ela tem muito receio em retornar para a área, né, Roberta? Mas o teu receio é o quê? É de discriminação, de dificuldade? O que seria o teu receio? Acho que ela vai digitar, né? Pode falar. Uhum. Discriminação. Vai digitar. Sim. Discriminação, mas porque, vamos lá, né, gente? Vou falar para vocês assim, não, gente, vão com fé que não vai ter discriminação. Nós estamos falando de uma sociedade, e que aí o que eu gosto sempre de falar, e de acreditar, que não vão fazer por mal, vão fazer por desconhecimento, porque a gente trabalha muito isso, né, Lu? O que é o preconceito? É um pré-conceito. Então, a pessoa olha e acha que não vai dar. Vamos lá, técnica de enfermagem. O que você tem mais de dificuldade no teu dia a dia, Roberta? Me dá um exemplo aí. Oi, minha querida, boa noite. Salve Maria para todos. Boa. Olha, amada, eu sou há muitos anos formada na área da enfermagem, e aí o que aconteceu? Eu estou há 2 anos, né, afastada pelo auxílio-doença, e o meu receio é o retornar, sabe? Porque hoje eu já não tenho mais aquela força, minha área sempre foi UTI, eu não tenho mais aquela força, então eu tenho aquele medo dentro de mim, aquele receio do que o outro está pensando, tá fazendo corpo mole. Infelizmente, na área da saúde, tem algumas panelinhas que fazem isso, né? Tá fazendo corpo mole, não quer pegar junto. Então, são várias coisas que eu tenho um pouco de receio. Hoje, até eu conversei com a Rafa sobre um plano B. Então, eu estou pensando muito, muito, muito o que eu posso fazer num plano B, né? E, ao mesmo tempo, eu penso assim, poxa, eu consigo ir para um hospital num cargo que eu tenha esses amparos todos, que eles consigam enxergar que eu sou uma paciente com fibromialgia e com esclerose múltipla? O que eu sugeriria no teu caso, né, Roberta? Reabilitação profissional. Então, entrar ali no INSS para que você seja reabilitada, e aí na reabilitação, e claro, eu estou falando isso em 1 minuto de fala que você me trouxe do teu quadro, é muito superficial, mas se você entende que
como técnica de enfermagem, vou ter muita dificuldade, e se você está disposta a exercer uma outra função dentro do hospital, eles podem te reabilitar para uma área administrativa. Então, você não precisaria necessariamente estar lá no leito, lá com o paciente, fazendo todo aquele manejo que exige força, que exige estar em pé, né, andar para lá e para cá. Você poderia ir para uma área administrativa. Ah, legal, então, muito obrigado. Já deu Aí, uma uma coisa clareza, assim, sabe? importante, uma Uhum. coisa importante por exemplo, às vezes o INSS libera do auxílio saúde sem reabilitar, né? Então, talvez tentar esses trâmites para você ir para a reabilitação e não ter alta direto, porque nem sempre a tua condição vai equiparar à deficiência. E aí você, Aham. sem ter essa equiparação, é mais difícil ter a flexibilização. Aham. Eu só queria, para finalizar, eu queria o endereço de vocês duas para a gente poder fazer um feedback, conversar, agendar um horário para a gente poder organizar esse currículo, organizar essa fala e organizar essas empresas que eu possa enviar o currículo, porque na área da saúde hoje eu não sinto mais prazer. Roberta, então, assim, acho que a gente passa para a Rafa, e ela passa todos os nossos contatos. A gente tem aqui na apresentação, eu já abro para os demais, tá? Eu coloquei aqui o Instagram do nosso hub, tá? Se vocês quiserem acessar. Mas, de qualquer modo, a gente vai passar para vocês também os nossos contatos, tudo certinho, tá? E aí vocês, né, podem nos acionar, tá? Daí a gente vai conversando a respeito. Vou deixar aqui abertinho, tá? Eu vou Legal, colocar então. aqui no chat, @harmonia consultoria, porque talvez Aham. alguém que está com o celular não vai conseguir escanear, daí já fica Perfeito. aqui no chat. Fica no chat também. Tá? Eu vou deixar a Sabrina falar, depois a gente fala ali da Ana Paula também. Pode falar, Sabrina. Tudo bem, eu só vou finalizar agradecendo, tá bom? Obrigado. Desculpa, Roberta. Roberta. Obrigada a você pelas considerações. Boa noite. Sabrina, boa noite. Eu também, assim como a Roberta, eu sou técnica de enfermagem, né? Sou estudante também da graduação e tenho essa ansiedade, né? Esse medo. E eu trabalho num lar geriátrico, então sei que a minha rotina, né? Eu não tenho tantos sintomas da esclerose, né? Não tenho surto, não tenho. Mas eu sinto que quando eu trabalho, tem ocasiões onde eu acabo perdendo um dia inteiro por conta da fadiga, o cansaço, que não seria só do trabalho, mas eu sei que é da esclerose. Então, eu fico imaginando, e mais para frente, quando eu me formar, como que vai ser, né? E entra aquela questão do recalcular a rota, né? Onde eu posso me encaixar? Então, hoje eu já não me vejo dentro do hospital, né? Dentro do hospital, numa forma, o leito em si, mas eu já me vejo, então vou dar aula, vou virar professora na área de enfermagem, porque eu gosto, né? Eu gosto de falar, eu gosto de ajudar meus colegas em sala de aula, então essa questão que vocês trouxeram, essa pauta que vocês trouxeram como eu posso modificar isso, como que eu posso recalcular essa rota e ainda vou fazer algo que eu gosto, né? E essa questão que a Roberta trouxe, às vezes, acaba trazendo essa questão do desprazer na sua área pelo cansaço, sabe? Você vê que é exaustivo, o que já é exaustivo para uma pessoa sem a deficiência, para a gente que tem, fica mais exaustivo. Às vezes vai ter dia que eu vou ficar, meu Deus, por que eu escolhi essa área? Será que é isso que eu quero continuar fazendo? Será que é isso que eu devo continuar insistindo em fazer? Ou mudar para uma área mais tranquila? Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas é isso que eu gosto, eu sei fazer bem. E como que eu vou usufruir? Então, né, tem uma longa jornada ainda pela frente, né? Estou no começo da graduação. Então, são etapas. Vou ser pesquisadora, vou ser professora, vou me jogar, e onde eu conseguir me encaixar melhor dentro do que eu
do que eu posso oferecer, né? Vou seguir recalculando essa rota de alguma maneira. Não, E e aí, assim, né, Sabrina, não obrigatoriamente você vai ter que abrir mão da tua profissão, até que você já trouxe várias outras opções dentro da enfermagem, né? Mas você pode, hoje tem muitas empresas que já investem na inclusão, que têm olhar adaptado. Então, por exemplo, eu vou ser enfermeira, mas eu vou ser mais responsável, sei lá, ali é mais a técnica, né, por passar e oferecer medicação, até porque eu acho que a enfermeira tem menos essa necessidade da força física, me corrija, isso fica mais para técnica mesmo, né? Sim. Então, talvez Mas- ali já vai te trazer possibilidades, já tem uma carga horária de 6 horas, né? Então, essas Hoje coisas. é mais a questão da contratação mesmo, né? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que é mais uma questão de avaliação biopsicossocial. Como que isso vai me afetar no dia a dia? Então fica uma coisa meio incerta. Eu digo, né? Os medos, né, que a gente traz. Isso eu não passo num teste biopsicossocial, sabe? Eu corro risco de perder uma vaga que eu queria, mas eu sei o quanto isso me atinge, então fica meio incerto, porque a gente fica à mercê de uma avaliação. Sim. Mesmo quando... Desculpa. Pode Desculpa. falar. Não, eu ia fazer uma sugestão para você e acho que serve para os demais também. Eu entendo que aos pouquinhos a gente vai criando essa e se, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Lembra que eu falei do foco? Sim. Olhe para agora, sabe? Vai vendo agora o que tem nesse movimento que você está fazendo. Poxa, você já pensou nessa possibilidade? Pô, eu gosto de estudar, gosto de ensinar. Que caminhos que eu tenho agora para aproveitar essa minha oportunidade e ampliar as minhas competências, né? Sim. Então, amplia as tuas competências, não entra nessa pergunta de e se alguém não me contratar, né? Vai se preparando e conforme for o caminho, você ainda não sabe como vai ser depois, né? Sim. Entendeu? Então, eu entendo, tá? Eu sou solidária com o que você está falando, não estou dizendo que, né, que eu não estou considerando, mas aproveita esse momento. Ó, você já achou alguns caminhos, umas portas de saída. Quais portas eu tenho? Para recalcular, qual rua eu vou? Vai por essa. Se chegou ali, essa rua aqui tem uma obra, você vai recalcular depois, não agora. Sim. Entendeu? Então, pensa no recálculo agora. O Waze está fazendo o recálculo agora. Sim. Muito obrigada pelo esclarecimento de vocês. Imagina. Então, Ana Paula, inclusive, falou ali que ela recalculou a rota e que está muito feliz, né? Então, Falei justamente com o intuito de encorajar cada um dentro das suas possibilidades, mas foi com esse intuito. Muito bom, Ana. Muito legal. Isso aí. Genivaldo. Pois então, já tenho com isso os rostinhos maravilhosos que eu já conheço de longa data aí, né? Mas eu vi que a maioria não conheço, eu vou fazer, tipo assim, também vou fazer uma autoapresentação muito rápida, né? Porque se eu for trazer todo o meu currículo aqui, a gente vai ter que atravessar a noite. Não, nós vamos até semana que vem. Pois então, só para vou trazer, tipo assim, eu sofri um acidente em 2007 e na época eu fiquei, então, paraplégico. E aí eu trabalhava no serviço público, né? E na época eu passei um período de recuperação, a gente passa para aquele período de negação, de ficar revoltado com a situação, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia múltiplas tarefas, muito dinâmico, né? E aí você, tipo assim, você fica sem ação, né? Mas depois a gente vai recalculando a rota e comecei, né? Pensei, não, eu não vou me entregar. Na época, inclusive, foi feito um laudo para me aposentar por invalidez, né? E aí também fiz uns cálculos lá, também não deu certo. Aí pensei, não, eu vou continuar trabalhando.
Tanto é que eu sofri um acidente em 2007, mas me aposentei só em 2019. Então, continuei trabalhando, né? Eu me aposentei por tempo de contribuição, eu tive carteira assinada há 43 anos, né? Então, quando o pessoal fala 35 anos é muito, eu tive 43. E depois disso, ainda continuei trabalhando. Porque em 2022, eu trabalhei no IBGE, eu trabalhei aqui na minha cidade de Itapoá, eu fiz o censo de casa em casa. Aqui as ruas não tem asfalto, é areião, né? E essa, acho que foi a Thaís que trouxe, que tem um amigo lá de São Paulo que não quis falar da deficiência, né? Quando eu fiz o meu concurso lá para o IBGE, eu também não falei, não coloquei lá que eu era deficiente. E daí, quando me chamaram, eu fiz uma colocação muito boa, me chamaram e disseram, olha, você pode vir aqui para a gente fazer a contratação, pode até escolher a rota e tal. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, eu falei, eu quero falar com a fulana e tal. Eu cheguei, sobre o que que é? Eu falei sobre o censo. Não, nós não estamos fazendo ainda, nós estamos contratando o pessoal ainda para fazer o censo. Ainda vai ter que ser mais aqui uns dias, né? Daí eu falei, não, eu vim para trabalhar. Trabalhar, como é que é teu nome? Eu falei, meu nome é Nivaldo. Seu Nivaldo? Aí elas olharam uma para outra assim e ficaram desesperadas. Tipo assim, e agora? Né? Ele é cadeirante, né? Como é que ele vai trabalhar no censo? Como é que ele vai visitar as casas? Daí eu disse para elas assim, olha, daí eu tive que consertar a coisa, né? Aí eu disse assim, olha, a obrigação que vocês têm é de me contratar. O resto é comigo. Deixa comigo. E aí eu me propus, inclusive, fazer 2 setores e acabei fazendo 4, inclusive, né? Superei a minha meta inicial. Enfim, também, depois disso, também o Porto me chamou para trabalhar. Até pouco tempo trabalhava no Porto, né? Mas também tive que recalcular a rota, porque eu sou da comunicação desde praticamente 2008, 2008, não, bem antes, eu sou da comunicação também. Eu trabalhava no serviço público e trabalhava numa rádio. Então, eu sou da comunicação há 20 anos, no mínimo, né? Então, e eu hoje, daí eu me aposentei em Jaraguá do Sul e vim para Itapoá, mas aqui a rádio queria me contratar, não tem acessibilidade. Nada, nada. E aí ele teria que quase desmanchar o prédio para fazer acessibilidade lá. Enfim, aí eu tenho uma web rádio, então eu sou um empreendedor, né? E desde 2020 eu tenho uma web rádio e eu já vinha fazendo meu trabalho na web rádio, atuando também em alguns projetos do Porto, que é um projeto paralelo de mitigação aqui dos impactos do Porto, que a gente já faz parte, eu e minha esposa, já desde 2018, 2019, e também eu resolvi fazer como eu fiz lá em Jaraguá do Sul, a Luzia talvez lembre disso, lá foi eu, o Franklin e o Igor, né? Nós fundamos a Associação das Pessoas com Deficiência lá em Jaraguá, e eu fiz aqui a mesma coisa. Hoje, inclusive, eu estou presidente da APID, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Itapoá, que é a nossa referência, né? E às vezes eu falo em nome da PID, né? E a gente faz o nosso trabalho aqui enquanto associação. E o Porto me chamou para trabalhar e eu fiquei naquela. Eu já tinha, inclusive, eu sou uma pessoa, eu já sou formado em administração e sou pós-graduado em gestão e educação ambiental. E aí resolvi fazer mais uma faculdade, jornalismo. Estava fazendo tudo isso junto, né? E o Porto me chama para trabalhar. Eu falei, e agora? Conversei com a minha esposa, falei, eu vou encarar. Encarei, né? Fiquei lá todo esse tempo, só que agora eu tive um problema de saúde e tudo, em função de fazer tanta coisa. Um médico que eu visitei, ele me disse, olha, tu não tem doença, teu problema aí é estresse, tu tem que priorizar algumas coisas. E aí eu tinha, inclusive, tinha trancado a minha faculdade no último ano para se formar, e porque eu estava trabalhando no Porto e me tomava o tempo, que era o tempo de segunda a sexta-feira. Aí eu saí do Porto para poder retomar a faculdade, continuar com a minha web rádio, né? E então, por aí, eu uso
as minhas experiências, às vezes para poder incentivar outras pessoas que às vezes estão começando no mercado de trabalho. Então, eu nunca deixei que a minha deficiência deixasse, como diz, ficar sem trabalho ou querer lutar. Eu trabalhei em 2016, eu trabalhei 60 dias no Rio de Janeiro como voluntário, eu fiquei hospedado em comunidade, morro lá, precisava de 2 pessoas para me botar lá na rua, para ir pegar o metrô, mas trabalhei lá, né, trabalhei nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Então, eu venho assim, fazendo tentando me superar, para mostrar para as pessoas que é possível, né? E aí, o que que eu penso hoje? Eu penso que, daí a minha a esclerose múltipla, eu só veio o diagnóstico em 2014, né? Desde lá eu venho sendo acompanhado pelo doutor Alexandre Longo, né? E, inclusive, a Rafaela é nosso anjo da guarda lá, que dá esse suporte para a gente. Se não fosse a Rafaela aí, eu não sei o que a gente seria. Tem questões aí que ela está ali ajudando a gente aí, né? Rafaela, quero aproveitar aí e deixar esse agradecimento especial para você, Rafaela. Então, eu uso esses exemplos, né, para, inclusive, ter uma associação do CCR lá em Florianópolis, que eu fui chamado para fazer palestra lá, porque eles disseram assim, ó, tem muitas pessoas que sofreram acidente ou descobriram um diagnóstico de uma doença e acham que a vida acabou, a pessoa tá morrendo porque a deficiência está matando ele, não a deficiência, mas a condição de saber que tem, que acha que não vai servir para mais nada e tudo, né? E eu fui no sentido de incentivar. Eu dei palestra aqui no Porto também para o pessoal que não se parte, para justamente trazer essa viés. Eu dei palestra numa empresa multinacional em Lages, né? E para também trazer, e tenho dado para outras palestras, em uma que eu não vou enumerar tudo agora, né? Mas só para pontuar, para as pessoas entenderem que é possível. Então, hoje, além de ser um paraplégico em decorrência de um trauma raquimedular, ainda tem a deficiência da esclerose múltipla. Eu fiquei cego de um olho, mas isso não me impediu. Eu dirijo, eu trabalho, eu faço tudo, né? E muitas vezes a gente precisa dar um tempo, porque eu acho que, em função da esclerose, a gente tem essa que vocês disseram, que é essa fadiga, né? E quando eu trabalhava lá no serviço público, lá em Jaraguá do Sul, eu acabei convencendo eles, porque é um trabalho de convencimento, quando você entra na organização, porque eles te admitem, mas eles não têm nada, não tem espaço acessível, e também o pessoal também não sabe o que fazer. Não sabe, eu empurro a cadeira, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu vou usar o exemplo aqui do Porto, né? O Porto tem outras pessoas com deficiência, como as pessoas surdas, né? Tem as pessoas cegas, tem, então, múltiplas, e outras tantas, no caso. E assim a gente. Então, as pessoas que nas organizações, elas não estão preparadas. Tipo, meio que a gente que vai preparando eles, né? A gente que vai indicando o caminho. Olha, eu preciso, por exemplo, no serviço público, muitas alterações de acessibilidade foi feito em função do que eu cheguei lá e fui conversando, e foi, embora já tinham pessoas com deficiência trabalhando lá, mas trabalhando em condições muito precárias, porque eles não tinham coragem de chegar e pedir para a empresa, não, tem que fazer isso aqui, porque é um direito meu e tal, para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Tipo assim, não digo do IBGE, porque o IBGE, o trabalho é eu que fazia, né? E aqui no Porto também, eu tenho agora, posso dizer, que tenho orgulho de ter saído de lá e deixado um legado de alterações na acessibilidade. Então, é nesse sentido que eu tenho tentado ajudar, e até eu dei uma entrevista para uma televisão que veio fazer uma matéria aqui comigo,
E o repórter perguntou assim, eu falando dessas coisas, ele disse assim, ô, senhor Nivaldo, eu vou fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver. O senhor tem medo de alguma coisa? Falei, tenho, todo mundo tem medo. Eu tenho medo. E o senhor tem medo de quê? Eu falei, eu tenho medo só de uma coisa. Eu só tenho medo de não ser útil. Só isso, né? Bem o senhor, né, seu Nivaldo? Exatamente. Seu Nivaldo, só para fechar a tua fala, sim. Qual que é a sua idade mesmo? Bem Hoje, indiscreta. eu estou prestes a completar 69 anos, agora no dia 8 de junho. Só isso, gente. Dentro Só de tudo pouco, isso. dentro de pouco tempo serei um setentão, Serão entendeu? 70. Bom, Mas eu não muitas me vejo a conquistas. idade, porque Não, às vezes eu olho no espelho e me assusto. Quem é esse cara que eu não reconheço, né? o seu Nivaldo como é que é, um jovem há mais tempo, porque vocês viram um pouco do que ele contou, né? Depois a gente acho que vão ter outros momentos, né? Que vocês vão Sim. conversar, vão se encontrar, vocês podem explorar um pouco mais, né? Mas a história do seu Nivaldo, assim, realmente é estimulante, é inspiradora para qualquer pessoa, né? Então, acho que quem recalculou a rota mais vezes aqui, eu acho que foi o seu Nivaldo. Então, ele vai ganhar. Muitas vezes. Então, eu, enquanto participante desse grupo, e também enquanto e que eu estou presidente da PID, então, eu me coloco também à disposição para contribuir e ajudar outras pessoas. Então, é nesse sentido que eu encerro a minha fala e como diz, eu tenho muitas histórias para contar, entendeu? Eu tenho muitas histórias para contar. E, olha... Sabe o que eu lembrei agora, mudando de Obrigada, assunto, seu Nivaldo. interrompendo o seu Nivaldo, mas muito obrigada. Amanhã tem o Congresso de Diversidade, né, Lu? Eu coloquei o link aqui no chat. É gratuito e vão ter várias empresas contando os seus cases de inclusão. Então, quem sabe ali, vocês podem perceber o quanto realmente tem pessoas trabalhando adaptação, flexibilização e se encorajar, né? Muito bem, ó. Olha só, Ana Paula, senhor Nivaldo Waze, ó, o senhor ganhou um outro sobrenome, tá? A Luzia, só para falar um pouquinho da Luzia, a Luzia, nós nos conhecemos desde 2008, Luzia, trabalhamos lá no SESI, lá em Jaraguá, né? Então é de longa data, né? Longa data. O senhor está revelando agora a minha idade. Bom, já falei. Gente, então, assim, nós ultrapassamos aqui um pouquinho do tempo, né? Que era o tempo previsto. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a participação de vocês. A gente se coloca à disposição, né? Depois vamos fazer essa troca com vocês ali. E não sei se a Thaís quer falar, depois queria passar para a Rafa para a gente fazer o encerramento, né? Thaís quer fazer... Agradecer também, né, as participações, foi muito bom estar aqui, ouvir vocês também, trazer um pouquinho do conteúdo e se precisarem de alguma coisa, já deixamos o link do portal, o link da Harmonia, e se precisarem da avaliação biopsicossocial também, né, Lu, podem acionar ali, pode ser pelo Insta da Harmonia mesmo, né, Lu? Podem puxar ali, mas depois a gente vai combinar aqui um jeito de vocês receberem também os nossos contatos, né? E aí a gente pode... O céu é o limite, né? Eu falo sempre, o céu é o limite, gente. Vamos que vamos. E a meta é o senhor Nivaldo, então você já viu. Todo mundo. Rafa. Luzia, Thaís, muito obrigada. Espero que todos tenham aproveitado as dicas de vocês, recalculem as rotas, né? Busquem sempre deixar em evidência as suas habilidades e não esses detalhes de uma ou outra situação que tem. E quando vocês buscarem empregador, né? Então, evidenciem o que vocês têm de melhor e com certeza vocês são brilhantes, eu conheço cada um de vocês, então eu sei disso. E muito obrigada, meninas, pela fala. Eu quero convidar todos para a gente fazer uma foto e para a gente registrar esse nosso primeiro encontro
E se vocês gostaram, né, dessa opção online, que a gente acabou optando para poder dar oportunidade para quem mora fora, poder participar, deixem ali no chat também uma sugestão para o próximo tema que vocês gostariam de ver. É bem importante isso para a gente. Gente, muitíssimo obrigada, um beijo a todos, espero a gente nos rever aqui para conversar sobre outros temas. Obrigada, meninas, a gente vai conversando também para... Muito obrigada. Um beijo a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Tchau, Arthur, querido. Beijo. Beijo. Obrigado. Muito bom te ver. A gente vê também. Tchau, tchau.